Eu sou Cali de Santa Catarina, sul do Brasil. Tá. Então, boa tarde, pessoal. Hoje é dia 24 de dezembro de 2022. Eu tô aqui reunido com várias pessoas no QG e chegou a hora de conversar com o nosso amigo Félix. Félix, você vem de onde? Eu sou natural de Jaru, estado de Rondônia. Eu tenho o maior orgulho da minha terra e eu estou aqui há exatos 24 dias. E olha que foram 2 dias, 2 noites de viagem sem parar para chegar aqui. E vou até o final. Certo. Félix está aqui há 24 dias. Tem gente aqui ao nosso redor que está há mais de 40 dias e talvez mais tempo, né, Félix? Mais tempo. Ao total quanto, meu bem? 52 dias. 53 desde o resultado da urna. Bacana. Então, gente, a gente está vendo pessoas de diferentes cantos do Brasil ficando aqui por bastante tempo e, como já comentaram, acredito que a maioria dos cidadãos brasileiros, seja 13 ou 22 ou até nulo, eles acreditam na democracia, demos e kratos, né? Poder do povo. E o que é o poder do povo? É você poder opinar, o benefício da dúvida que está previsto na Constituição. E também o fato de que eu acho que ninguém gosta de não poder questionar, de não poder duvidar. E muito menos de corrupção. Hoje, e eu acredito que sempre, desde que eu estou vivo, e os meus pais também, as últimas gerações, sempre se falou de corrupção. A diferença é que antigamente, quando a gente sentava na mesa, e a sua educação deve ter vindo de mesa também, em casa, de berço, a gente tinha o tema política quase como se fosse campanha política. Você não podia fazer propaganda de ninguém. Porém, política, se a gente for no dicionário buscar, não está só relacionado àquele momento de campanha política, está também relacionado a uma negociação de interesses. Esses interesses, novamente, voltam a demos e kratos, que é o poder do povo, é o desejo de uma nação, certo? Então, acredito eu que todos os lados, eles estão unidos por uma só causa, que seria prosperidade. Eu teria mais uma causa. O fim da censura, poder falar o que você pensa e participar igualmente na sociedade. E, por fim, o fim do que a gente vê por aí desde que a gente nasceu, que é a corrupção. É possível acabar com isso? Talvez eu seja um sonhador? Eu não sei, mas eu gostaria de saber a opinião do nosso amigo Félix. Não é possível. Se até Lúcifer, que foi criado vindo da luz para ser o ser perfeito, se corrompeu e corrompe a todos, como você acha que isso deixaria de existir? O negócio é que nós temos que nos policiar. Dentro de nós existem 2 forças, vamos dizer como 2 leões, o bem e o mal. Certo. Aquele que você mais alimentar é o que vai crescer. Certo. Qualquer pessoa pode ser corrompida, essa é a verdade. Eu super concordo com o fato de que aquele que você mais alimenta é aquele que vai provavelmente valer, né? Vamos dizer assim. Eu acredito que algumas pessoas quiseram acreditar que saindo daqui, ao sair daqui, isso representaria uma derrota. Só que hoje, dia 24, né? Estamos chegando aí no nascimento. Para muitos, aliás, o Brasil é a maior população cristã do mundo, tá certo? Acredito, eu acho que Israel não tem tantas pessoas quanto aqui, só que lá eles são judeus desde berço, né? Certo. Aqui o Estado ele é laico, mas nós somos cristãos, só que tem todos os tipos de religiões, né? Essa é a verdade. Eu tenho um pensamento, eu não sei se você compartilha dele, mas celebrando então 24, né, indo para o 25, a gente está falando de nascimento. Na minha opinião, esse nascimento, de 2022 especificamente, seria o nascimento de um novo hábito. Esse hábito que já comentaram, todos falaram a mesma coisa, né? As pessoas estão começando a falar de política, um tema que era quase que proibido em muitas famílias, e se a gente olha para trás, para gerações dos nossos avós e pais, era algo que realmente a gente não tinha que falar sobre política. Na minha opinião, eu vejo política como uma coisa necessária, né? A gente poder discutir o que se quer e como que a gente chega lá. Se você acredita que as pessoas que saem daqui, ao invés de uma derrota, elas levam para os seus estados a cultura de sim, devemos falar cada vez mais sobre política, devemos cobrar cada vez mais aqueles que chamamos de líderes políticos, ou para a empresa Brasil, vamos dizer assim, entre aspas, os nossos funcionários, seu funcionário, o funcionário de todo mundo que está assistindo a gente aqui, que é o funcionário público, devemos cobrar competência, eficiência, honestidade.
desses funcionários e falar cada vez mais, até no seu bairro, que, você prometeu uma coisa, isso não está acontecendo, eu gostaria que acontecesse, como é que a gente chega lá? É possível todos fazerem isso? Não só é possível que pela Constituição Federal Brasileira de 88, o povo ele consegue se representar através de diversos tipos de situações, como esse ato democrático que está acontecendo aqui no QG, através de baixo-assinados, através de criações de sindicatos, mesmo que eu seja crítico de sindicatos, tá? Eu deixo bem claro para vocês isso. A gente escolhe representantes e passamos a governar o país de forma indireta. Mas quando o representante que está lá, que foi escolhido por uma urna eletrônica e declarado pelo TSE, não é aquilo que condiz com o povo, um olha para o outro e fala assim, você votou? Não, não votei nele não. Você votou? Eu também não. Então quem votou? Aí começa essa situação. O povo está aqui fazendo o que é lhe garantido na lei. O povo agora, ele, de forma direta, está buscando mudar essa situação. E vai conseguir, se todos abrirem a mente que é capaz. O Félix comentou algo que para mim é muito importante, né? As pessoas que aqui estão, de fato, estão aqui usufruindo de um direito que é válido, acho que em quase todos os países do mundo, que seria a liberdade de expressão, de opinião e de poder expressar o descontentamento com o que eu já me referi com os nossos funcionários, que de fato são os funcionários públicos, né? Eles trabalham para a União, que é você que está assistindo aqui. Costumo dizer que o povo é patrão em que sentido? Bom, você que contribuinte que paga impostos, esse imposto também é um investimento e merece o seu devido retorno. Eu acredito que as pessoas que aqui estão de fato exigindo esse retorno em investimento, vamos assim chamar, não é isso, Félix? Com certeza. Você tinha citado anteriormente no off sobre aquela questão que nós temos que ver o país como uma empresa. Uma empresa. Agora eu vou complementar o que tu disse. Você olha o gramado na beira da rua, frente à sua casa, no canteiro, tá sujo, o capim tá alto, tu não vai lá limpar, porque é público. Certo. Mas se fosse particular, se fosse algo teu, tu estaria limpando com todo carinho. Cuidaria. E o povo deveria entender dessa forma, é meu, eu vou cuidar. Porque se você não consegue se levantar, vendo e se indignando, não consegue na frente da tua casa limpar aquilo que você acha que o poder público deveria fazer, qual moral que você tem para depois cobrar? Essa é uma real muito forte, porque nós devemos cobrar sim, mas primeiro a gente tem que tirar a vírgula do nosso olho para tentar tirar a trave dos próximos. Eu concordo com você, Félix. Acredito que isso aqui não é o fim, mas sim de fato o nascimento, um despertar, ou em inglês como a gente fala, wake up call, né? De uma nação que descobriu que vale a pena falar sobre política, e de muitos que aqui estiveram, eu acho que o Félix saberia quantas pessoas mais ou menos estiveram aqui todo esse tempo em média, mais de 10 mil ou 20 mil pessoas, Félix? Já teve picos de média entre 12 a 15 mil pessoas concentradas ao mesmo tempo. A questão é que vieram pessoas, ficaram um grande período de tempo, enquanto uns estavam retornando para casa, outros estavam vindo. Tem gente aqui dentro do QG que já veio para cá, foi para casa, voltou, foi para casa e voltou mais de 3 vezes, mas não é aqui em Brasília, não. É fora dos estados. Foram para casa, voltaram, foram para casa tomar um ar, pagar uma conta, resolver uma coisa, voltaram. Teve gente que foi pra casa, chegou em casa, olhou assim as portas de casa, tudo, falou assim... Sentiu um vazio? Sentiu um vazio. Sentiu um vazio. E retornou. Essa é a grande real. E tem amigos nossos de Rondônia que tá chegando aí amanhã também. Sim. Alguns foram embora porque tiveram que ir para a caravana. Meu estado de Rondônia, eu já quero deixar aqui um abraço especial para vocês. A nossa equipe foi em peso embora e nós éramos o maior número aqui. Porque a caravana, o ônibus, ele tinha prazo para sair. Então teve muitos rondonienses que foram embora tristes. Sim. Estavam com a sensação de vitória, mas não tinha esse orgulho porque estava anestesiado, com a tristeza porque não queriam ir embora ainda. Queriam ficar até resolver, porque o rondoniense tem sangue na veia. Rondoniense é povo aguerrido. Então assim, quando eu vi isso, eu virei para eles e falei assim, gente, pelo amor de Deus, não vai embora de cabeça baixa não. Fica até... Não vai de cabeça baixa. Vocês estão cumprindo um dever tão grande. Vai embora com aquela sensação de missão cumprida. O que vocês fizeram foi demais, demais. Eu vou ficar, olha, eu tô ao Deus dará, então eu tô em boas mãos. Eu tô na mão de Deus. E eu só vou embora quando eu resolver. Mas muitos acabaram voltando com a caravana. E Rondônia alimentou muitas pessoas aqui. A comida de Rondônia não era só para Rondônia, era para todos.
Muito bacana. O que a gente viu aqui foi um grande exercício de cidadania, onde todas as pessoas que aqui estiveram aprenderam, vamos chamar assim, nessa escola viva, e bem na prática, mais que uma escola técnica, ela é uma escola super prática, onde todos os dias as pessoas compartilham experiências vividas, né? E conhecimento. Como ele falou, e eu também, não sou eu que estou falando, eu vi de todo mundo aqui, as pessoas tinham celulares que deixavam carregando lá e ninguém era roubado, por exemplo. A pessoa tinha um problema, tinha alguma necessidade, todo mundo vinha para ajudar. A pessoa queria comer, como ele falou, o pessoal trouxe comida e estava todo mundo compartilhando. Isso é muito bonito. E eu acho que aquém de tudo aquilo que tem a ver com cidadania. É já um desejo que vem do fundo do coração de cada um, né? E uma coisa que eu queria tocar, pra gente encerrar, é o fato de que quem me conhece sabe que eu sou super contra o que eu chamo de rotulismo. E talvez essa palavra nem esteja no dicionário, mas se tiver... Para mim, tá? O que representa esse rotulismo é o fato de que todas as pessoas que compartilharam comida, que estiveram dialogando amistosamente entre todos aqui, mais de 12 mil pessoas o amigo citou, elas foram rotuladas pela mainstream media, a mídia geral que a gente conhece, estamos falando dos rádios, os canais principais de comunicação, jornais, canais de televisão e até mesmo YouTube, como golpistas, infiltrados, bolsonaristas, fascistas, gente. Tem cabimento? Olha, desses 4 termos que você disse, só um eu vou deixar por último, que é o fascismo. Porque o fascismo ele pode entrar no espectro da direita extrema ou da esquerda extrema também. Porque o fascismo é você ser extremista e não aceitar a opinião divergente. Mas eu quero deixar um alerta, eu sou um grande crítico sobre a desinformação. Fui jornalista, trabalhei por mais de ano no SBT e a quem eu tenho orgulho, a tudo que eu aprendi. E eu vim pra cá, me dei essa missão de combater a desinformação. Então, uma das coisas que a esquerda usou e deu muito certo para minar o movimento é chamar pessoas de infiltrado. Eu vou citar aqui Oswaldo de Eustáquio. Oswaldo de Eustáquio jogaram até água quente nas pernas dele para ver se ele andava, porque tinha um vídeo circulando que ele mexia as pernas. Ele mexe, ele não é paraplégico. De fato, ele tem uma coluna lesionada e um inchaço que não deixa ele ter força para andar. E ele falou que ele vai voltar a andar em breve. O Wellington Macedo veio aqui chamar o pessoal para ir na casa do presidente, se eu não me engano, no dia 10, que era no Palácio da Alvorada. Ele subiu naquele som, a qual eu também sou muito crítico, eu chamo de Torre de Babel, um assunto que pode vir depois. E quando ele foi chamar o pessoal para ir para lá, o pessoal ali foi extremo ao ponto, o pessoal do som e não o povo em si. E agrediram ele saiu agredido. O Wellington Macedo, pesquise, ele foi agredido aqui, tá bom? E foi chamado de infiltrado. Essa foi uma mentalidade que a esquerda pregou e acabou dando certo aqui dentro. E sabe o que aconteceu? Eu falei, gente, tá acontecendo muito rumores. Quando as pessoas ficam muito nervosas com a informação, ali alguma coisa tem, uma intuição minha. Verdade. Eu falei, vou lá, que se o presidente não for aparecer, mas pelo menos eu estive lá. E se ele aparecer, eu vou estar lá. E se eu não for ele aparecer, eu não vou me perdoar. Vai ser dolorido para mim. E fui. E o presidente apareceu e falou com todo mundo. Então caiu por terra a ideia de infiltrado. Aí falaram que, por exemplo, o Eustáquio é um infiltrado também. O Paulo de Souza, Canal Hipócritas, é um infiltrado. Quando a PF quis pegar e prender eles se abrigaram na casa do presidente. Eles almoçam e jantam com o presidente, tiveram essa oportunidade. Nós não tivemos essa oportunidade. Será que o presidente ia aceitar um infiltrado no seio familiar dele? Será que não demonstra alguma coisa para as pessoas que estão tentando crucificar outras pessoas? Aqueles que fazem. A música já dizia, vem, vamos embora, que esperar não é saber. Quem sabe faz a hora, não espera acontecer. Quando a gente fala para isso... Muitas pessoas acreditam que todo mundo quer sair em ritmo de guerra ou esse tipo de coisa, quando na verdade as pessoas estão defendendo o direito de livre expressão e indo contra algo muito básico que todos são contra, seja você 13 ou 22 ou nulo, você com certeza não defende a corrupção, pois como eu sempre digo, dono, como contribuinte que você é que paga imposto dessa empresa chamada Brasil, você no mínimo exige retorno daquilo que você tem. E os seus funcionários, os funcionários públicos, se eles não derem retorno para essa empresa Brasil, é muito difícil dessa empresa continuar no mercado e não ir à bancarrota. Da mesma forma, se você houver
possibilidades de crimes contra essa empresa Brasil, que é a empresa que você investe através dos seus impostos, você provavelmente vai estar vendo a sua empresa não prosperar, e muito menos os contribuintes que são sócios dessa empresa. Você acredita que é possível dialogar com pessoas que talvez tenham votado 13 ou nulo sobre a possibilidade de como fazer essa empresa prosperar, como fazer na base do diálogo, realmente da democracia, que é o poder do povo, e o poder do povo não se dá na imposição de ideais, mas sim no diálogo diplomático de como chegar lá, como obter tudo o que vocês que estão assistindo querem, seja lá o voto que você tem, você quer saúde, educação, infraestrutura e no mínimo paz para poder viver uma vida legal. Resumindo tudo isso, você que está assistindo aqui, você quer bem-estar, como o meu amigo que está aqui do lado, como todo mundo nesse planeta. Certo? É possível a gente dialogar com todas as pessoas do Brasil de uma maneira pacífica, amistosa, sobre como chegar lá na saúde, paz, prosperidade, educação, bem-estar para todos? Com todas não, mas possível é. A questão é o seguinte, poucas pessoas hoje nessa geração que nós vivemos têm um amadurecimento emocional para aceitar a opinião contraditória. Não é você concordar, é você aceitar. Alguém fala uma coisa que eu não concordo, mas eu aceito. Hoje em dia o povo tem o politicamente correto, tem o mimimi, tem o imediatismo, fala primeiro antes de pensar na situação. Eu não concordo com a opinião de uma pessoa. Eu escuto, eu não vou brigar, não vou rebater, não vou entrar no meio e cortar, porque é isso que estraga. Você começa a falar um assunto e fala, não, mas não é assim. Tá errado. Conclua teu raciocínio. É a imposição de ideais. Exato. Conclua teu raciocínio e depois a gente vai dialogar. Eu posso falar, eu não concordo com o teu ponto de vista. Não concordo por isso e por aquilo. Mas eu o respeito. Essas pessoas que têm essa maturidade que eu te falei, é possível dialogar, independente se é direita, se é esquerda ou se é nulo. Mas, infelizmente, a maioria da geração, principalmente essa das redes sociais, são imediatistas. Falam rápido demais, não processam as coisas primeiro. Eu queria te interromper um segundo porque você tocou num tema que para mim é muito importante, e desculpa que talvez eu estou estendendo muito no seu tempo. É imediatismo, certo? É o que eu falei desde o começo aqui da nossa conversa. Muitas pessoas que saem daqui e voltam para casa, às vezes se sentem fracassadas ou sentem que elas não fizeram o suficiente. E eu vou dizer para vocês, pessoal, essa coisa que fica aqui dentro, do coração de todo mundo, que é aquela coisa, meu Deus, será que eu fiz o suficiente ou não? Nada mais é do que o seu desejo de continuar a falar sobre política. E talvez o seu medo de ser censurado por reclamar de ilegalidades no nosso sistema administrativo, vamos assim chamar, pois continua insistindo. Isto é uma empresa, ela precisa lucrar para funcionar, certo? Esse seu desejo que você tem aí, você está de volta no seu estado, e se você esteve aqui, independente de estar ou não, se você esteve na sua cidade, né, protestando contra ilegalidades, agora você talvez esteja com medo, não tema. O fato é que você tem a liberdade de falar sobre política, isso está previsto na nossa Constituição, portanto, aquilo que você fez aqui, o seu direito que você exerceu, como ele comentou aqui, que é falar sobre política, é reclamar sobre ilegalidades, ele está garantido por lei. A não ser que mudem a nossa Constituição, mas eu não creio que isso vá acontecer. A não ser que você não fale sobre política. Aí outras pessoas vão falar por você e elas podem mudar a Constituição para que você nunca mais fale. Você pode ter certeza disso. Tem aquele ditado que religião e política não se misturam. Mas quando perguntaram para Jesus o que faria com a questão do imposto, ele falou, de quem é o rosto que está nessa moeda? É de César. Dai a César o que é de César. Entendeu? Se você está abaixo de uma Constituição, você deve segui-la, você também deve coordená-la. Não deve simplesmente obedecer e deixar outras pessoas fazerem isso. Quando falaram que política e religião não se mistura, aí os religiosos se apartaram. Lembrando que 80% do nosso país, do Brasil, é cristão. Aí os cristãos se afastaram, sobrou espaço para quem? Para as raposas. E hoje elas fazem o que eu chamo de lauer. Lau, que vem de lei do latim, e o er, que é um sufixo de guerra. O lauer é uma guerra na mudança das leis. Nós vimos o ativismo judicial. Mas, gente, para me encerrar, eu não quero ser longo nesse assunto, eu quero falar para vocês, a nossa guerra não está perdida e nós estamos no 45º segundo tempo. Foi publicado no Diário Oficial da União, tá bom? Que
Quem interpreta a Constituição a partir de agora é o Ministério da Defesa. Dessa forma, o STF sai de rasteira. As interpretações que eu entendo, na minha opinião, que foram arbitrárias, ao bel gosto, não sei de quem, mas ao bel gosto. Agora, não será mais assim, porque está na mão do Ministério da Defesa interpretar a Constituição. Então, se você achou até agora que nós estávamos fazendo não estava dando resultado, começou. Para você que está em casa ou para você que está assistindo a gente, eu queria deixar um recado. Não tema ao falar de política com seus amigos. Evite a imposição de ideais. Escute a pessoa com quem você está dialogando. Uma conversa não é um monólogo. Uma conversa é um assunto entre duas pessoas. Eu e o Félix aqui, a gente pode discordar em algumas coisas, mas ao mesmo tempo a gente conseguiu ter esse papo. E a mesma coisa aconteceu com todas essas 12 mil pessoas ou 10 mil pessoas que aqui em promédio diário estiveram. Elas tinham as suas divergências, mas conseguiram fazer o exercício de cidadania, que é conversar, dialogar e chegar num ponto em comum. Eu acredito que todos nós, inclusive a pessoa que votou nulo 13 ou 22, como eu costumo dizer, ela tem essa habilidade de falar sobre política, dialogar com todos, não tenha medo disso, é seu direito, está garantido por lei. E as pessoas que aqui estão, elas estão na verdade lutando por esse direito. Eu queria desmistificar finalmente essa história de que aqui tem fascistas e de que aqui só tem golpistas. Gente, estudem e vejam o que é, talvez no dicionário, da maneira mais fácil, o que seria um golpe de fato. Porque as pessoas estão aqui pedindo algo. Elas estão dialogando e não impondo. A imposição, minha gente, não vai levar a nada. E eu acredito que você sim que está aí assistindo, no seu estado, eu muito recebo mensagens, ô Félix, talvez você também, o que fazer? Isso aí não vai dar em nada. É que na verdade já deu, gente. Esse dia de hoje, 24, para mim é muito simbólico, porque representa nascimento, amanhã também, né? E é o nascimento de uma nova consciência, aquela que permite que as pessoas falem sobre política sem medo de serem, talvez, vamos dizer assim, Félix, terem discordâncias, vamos dizer assim, com outras pessoas, mas sabendo que há um diálogo, há uma possibilidade de você fazer isso. E por fazer isso, gente, você não vai cair na armadilha dos rótulos de achar que você é fascista, muito menos golpista. Como eu disse, seja você 13 ou 22, todos nós queremos provavelmente a mesma coisa. É o bem-estar da nação, da sua família, da minha família, dos seus amigos, vizinhos. É poder ter uma infraestrutura com saúde, educação e um ambiente que a gente possa prosperar e seja reconhecido pelo nosso trabalho. Eu acho que a maioria das pessoas está aqui para isso. Você concorda com isso? Concordo, eu acho que todos aqui são pessoas estranhas, vamos dizer assim, que eu nunca vi na vida, mas elas têm um ponto em comum. Esse ponto em comum são os valores. E quais são os valores? Primeiramente, os valores cristãos, Deus. Depois, nosso país, a nossa pátria. Depois, a nossa família. E depois, a nossa liberdade. E tudo isso se resume a uma única palavra: amor. Quem é o amor? Jesus Cristo, que mais uma vez nós celebramos o nascimento dele com alegria. Porque eu tenho amor ao meu Deus. Eu tenho amor ao meu país. É por isso que eu estou aqui. Eu tenho amor à minha família, eu tenho amor à minha liberdade. E todos aqui têm essa mesma coisa, o amor a Deus, pátria, família e liberdade. E é isso que nos faz sermos unidos e nos tratarmos como uma família de dentro do seu familiar, que às vezes não acontece dentro de casa dessa forma. Aqui nós tratamos como família de verdade, mesmo que a gente não se conheça. E a partir daí nós passamos a se conhecer. Olha que interessante, que gostoso. Primeiro você vai conhecendo a pessoa e depois você vai se aproximando. Aqui você já chega com aquela família assim calorosa, bem recebida. E aí você vai conhecendo e vai reforçando os laços. Isso é o amor. E veja bem, eu sou de Florianópolis e estive também nas manifestações, né? A gente teve pedindo as mesmas coisas que aqui, né? Que são princípios básicos da lei, né? A censura jamais será legalizada, acredito eu, corrupção tampouco. E todos aqui souberam dialogar. E independente do viés religioso, como ele já falou, são várias as interpretações, a gente sabe disso no mundo todo. Mesmo assim, as pessoas souberam conversar sem a imposição de ideais e majoritariamente sem tentar se ofender, porque o intento aqui, na verdade, é de garantir aquilo que já nos é de direito, gente. Independente, então, do seu viés político ou religioso, um Feliz Natal para você e que esse nascimento, do despertar de um novo hábito, que seria falar sobre aquilo que você deseja falar, conversar sobre problemas que lhe incomodam, que esse pensamento, ele
esteja com você e, novamente, não tenha medo de conversar sobre política, não tenha medo de dialogar sobre religião. Esses assuntos não são proibidos, gente, e está garantido a você por lei. E é por isso que está todo mundo aqui, em todas as cidades do Brasil, pedindo que esse direito seja garantido por lei, certo? Garantido por enquanto. Se você não lutar para defender o seu país, talvez depois você não possa falar de Jesus. Eu não poderia discordar. Um Feliz Natal para você.